Uma base aérea russa foi atingida por várias explosões da Crimeia, península anexada da Ucrânia ali em 2014, pelas tropas de Vladimir Putin. E essa região tem sido poupada desde o início da guerra. Por isso, as explosões assustaram os moradores locais. Quem traz as informações para a gente é a Cecília Malan, direto de Londres. Cissa, bom dia para você. Nos conte o que está acontecendo nessa etapa aí da guerra da Ucrânia. Vamos lá, Xará. Bom dia a todos. Uma morte foi confirmada e pelo menos 9 pessoas ficaram feridas. As explosões também atingiram áreas residenciais e assustaram a população da Crimeia. 30 moradores foram retirados de casa e levados para um abrigo. A Crimeia é destino de férias para muitos russos, como você disse, vinha sendo poupada até agora de bombardeios e do combate de artilharia que vem causando morte e destruição em outras partes do leste e do sul da Ucrânia. A Rússia disse que as explosões foram provocadas pela detonação de munições e não por um bombardeio ucraniano. A própria Ucrânia negou qualquer autoria. Segundo o Ministério da Defesa russo, essas munições estavam armazenadas e explodiram de maneira inesperada, ainda sem uma causa aparente. O presidente da Ucrânia aproveitou o acidente para dizer que a invasão russa começou na Crimeia anos atrás e precisa terminar com a Crimeia libertada, alertando que não haverá uma paz estável na região do Mar Negro enquanto a Rússia usar esse território como base militar. Lembrando que a Rússia invadiu, ocupou e depois anexou a península da Crimeia em 2014. Internacionalmente, o território é considerado parte da Ucrânia e muitos ucranianos enxergam nessa anexação ilegal como sendo o início da guerra com a Rússia. Agora de manhã, o governador de Dnipropetrovsk confirmou que 13 pessoas morreram e 20 prédios residenciais foram danificados num bombardeio russo durante a noite. Estamos diante de um inimigo cruel que vem aterrorizando nossas cidades e vilarejos todos os dias, ele disse. Essa região fica ao norte de Zaporígia, onde fica a maior usina nuclear da Europa, que está ocupada pelas tropas russas desde março. A agência estatal ucraniana responsável pela ocupação da central fez um alerta preocupante. Segundo o presidente da empresa, a Rússia pretende conectar a usina à rede elétrica da Crimeia. É um processo tecnicamente difícil que exige danificar as linhas conectadas atualmente ao sistema de energia ucraniano para depois conectar gradualmente ao sistema russo, um plano para lá de perigoso. Cecília. Para lá de perigoso e ousado no meio já desse confronto todo, Cissa. E os impactos da guerra, a gente sabe, se espalham por toda parte, inclusive os ucranianos, isso desde o início da guerra. A gente via eles empilhando todo tipo ali de blindagem em monumentos, em prédios, para tentar salvar o patrimônio histórico deles. A situação continua igual. Sim, são inúmeras iniciativas para tentar salvar o patrimônio histórico deles, né, Cecília? A herança cultural ucraniana está em risco desde o início dessa guerra, mas tem uma iniciativa incrível que tenta preservar o passado que eu queria dividir com vocês. Qualquer pessoa que esteja na Ucrânia pode participar, só precisa de um celular. A ideia é criar um exército de arquivistas digitais para documentar prédios históricos, estátuas e monumentos importantes da identidade nacional. O projeto permite criar modelos 3D realmente precisos, num nível de acabamento que antes era reservado a profissionais com equipamentos caríssimos. Todo o processamento é feito na nuvem e cada digitalização marcada é salva automaticamente em um banco de dados, ou seja, num lugar seguro que não pode ser atingido por bombas. O projeto é apoiado pelo Comitê Nacional da Unesco da Dinamarca e também pela Blue Shield, que é uma organização internacional que visa proteger patrimônios da humanidade de ameaças como conflitos armados ou desastres naturais. O poder agora está no celular de cada ucraniano, como Maxim, que a gente vê aí nas imagens, um arquiteto de 33 anos que mora em Kiev, sem trabalho desde o início da guerra. Ele visita os arredores da capital para distribuir ajuda humanitária e também fotografar igrejas milenárias e
esculturas de figuras importantes da história ucraniana. Ele já contribuiu com mais de 100 digitalizações e diz que está fazendo isso para as futuras gerações. A gente separou uma sonora de um dos fundadores do projeto, o dinamarquês Tal Thomsen. Vamos ouvir. It can be used as sort of as a reference for reconstruction. It can be used as a casting form, and it can also just be used as a form of documentation, like as a form of preservation that is technically will last forever. Because let's remember, even the things behind us has lasted thousands of years already, but nothing in the physical world lasts forever. Whereas a digital copy, as long as you make sure that you maintain the database, can live on for eternity. Muito legal, né, Cecília? Manter vivo o passado, armazenar a história usando tecnologia de ponta por mais iniciativas assim, né? E pelo menos a guerra traga pequenas pequenas coisas boas como essa, né? A gente tem um novo projeto pensado a partir do medo de se perder aquilo que está ali. Antes disso, Cissa, obrigada pelas informações.